Olá pessoal, Wellington Nades aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Fire Protection. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui abaixo clicando em inscrever-se no botão vermelho e ative as notificações clicando no sininho. Se você gostar do conteúdo, clique em curtir e comente logo aqui abaixo. Não deixe de nos acompanhar nas nossas outras redes sociais e no nosso blog da fireprotection.com.br. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre risco de incêndio em uma boate. Editor, solta a vinheta. O assunto de hoje é show demais. Nós iremos falar de um assunto que até o atual momento ele não é abordado nas universidades, nos cursos de engenharia e arquitetura. Então, enquanto esse conteúdo ainda não é ministrado nas universidades, nós iremos buscar sanar essa lacuna aqui no canal da Fire Protection. O risco de incêndio ele acaba se traduzindo pela tentativa de quantificar a probabilidade da ocorrência de incêndio em uma edificação, o que nada mais é do que o fogo fora do controle. Segundo Seito, no livro A Segurança contra Incêndio no Brasil, os fatores que influenciam na definição do risco de incêndio em uma edificação são basicamente 4. São eles: primeiro é a característica da população da edificação, por exemplo, se a edificação é do tipo hospitalar, o público que irá frequentar ela já é um público geralmente com a mobilidade reduzida. Se é um público, por exemplo, de creche, são crianças, já é outro tipo de população e forma de lidar que irão influenciar também no risco de incêndio, em caso de uma situação de emergência. O segundo fator que o Seito nos enumera é que irá influenciar o tipo de ocupação da edificação, ou seja, qual será o uso a que se destinará a edificação. O terceiro é as características construtivas do edifício. Se o edifício ele é composto por estruturas que são de fácil, médio ou difícil propagação de incêndio, isto irá influenciar no tipo de risco de incêndio da edificação. E o quarto e último, segundo o que ele nos enumera, é a localização do edifício. Isso, na questão da localização do edifício, você pode observar, por exemplo, esse edifício ele fica localizado em um ambiente de difícil acesso, ele possui órgãos de atuação de emergência que estejam próximos a ele. Sim ou não, isso tudo influencia no risco de incêndio de uma determinada edificação. Como você acabou de ver, a tentativa de quantificar a probabilidade da ocorrência de incêndio em uma determinada edificação acaba se tornando um tanto quanto complexa, porque existem várias variáveis, e isso dificultará na tomada de decisão de qual será os melhores preventivos de segurança contra incêndio a serem adotados para a determinada edificação. Quanto aos métodos existentes para mensurar o risco de incêndio em uma determinada edificação, existem um monte, São vários. Por exemplo, nós podemos citar, existe o método Gretner, existe o método Frame, existe o método Frame e o método Arica. Fora que existem outros, aqui eu só estou mencionando 4 apenas. Esses são os 4 métodos que eu estou citando, só por base aqui para você ter uma ideia, porque existem muitos outros, Todos eles possuem várias variáveis que irão influenciar na decisão do risco de incêndio da determinada edificação que está sendo analisada. Porém, quando buscamos normas e instruções técnicas aqui do Brasil para que possam servir de referência para mensurarmos o risco de incêndio das edificações que nós estamos analisando ou projetando, nós observamos que estas normas e instruções não trazem nem de perto a quantidade de variáveis dos métodos que eu acabei de citar para você. Por exemplo, o método Gretner e o método Frame, que nós citamos anteriormente, estes dois são muito similares, porque o método Gretner ele foi oriundo do método Frame. E o que eles têm em comum e nos trazem como referência? Os dois eles possuem diversas variáveis que irão influenciar na decisão final sobre o risco de incêndio da edificação que está sendo analisada. Para você ter uma ideia, por exemplo,
Eles possuem variáveis sobre a questão do dimensionamento do sistema de hidrantes para a edificação, ou seja, se a edificação ela possui o sistema de hidrantes dimensionado, já aumenta um pouco mais a segurança da edificação contra incêndio em relação a uma que não possui. Outro fator, outra variável também que nós podemos citar aqui para que você possa ter uma ideia, é a questão da proximidade de um quartel do Corpo de Bombeiros à edificação que está sendo analisada. Caso exista essa proximidade, já se aumenta um pouco mais o nível de segurança contra incêndio da edificação e, consequentemente, abaixa o risco de incêndio no qual ela poderia estar sendo enquadrada. Como você acabou de ver, esses métodos de mensuração e de definição do risco de incêndio das edificações, eles são um pouco mais complexos, né? São mais completos do que as nossas normas existentes aqui no Brasil. Por quê? Porque as nossas normas, elas levam em consideração principalmente a carga de incêndio presente na edificação que está sendo analisada. Ou seja, só uma das variáveis que os outros métodos que eu citei já possuem no seu escopo. Ou seja, nós ficamos muito aquém do que deveríamos ser no momento que estamos analisando o risco de incêndio das edificações dos nossos projetos. E o porquê das nossas normas estarem aquém do que deveriam ser em relação aos métodos, por exemplo, do Gretner e o Frame. E o porquê disso? Porque as nossas normas e instruções técnicas são documentos de exigências prescritivas. E isso ela traz vantagens e desvantagens. A vantagem é que a maioria das exigências já se encontram tabeladas, o que facilita na hora de você pegar um projeto para dimensionar qualquer tipo de preventivo. Tudo já vai estar prescritivo e já subtende que, cumprindo a exigência, a edificação em si já possui a segurança contra incêndio incorporada devido à prescrição. A desvantagem é a mesma coisa, porque, por já estar tabelada, você não consegue inovar nas exigências, você não consegue melhorar as exigências, né? E isso dificulta na questão dos avanços tecnológicos que a área da engenharia e arquitetura tem passado, porque você tem normas e instruções técnicas às vezes ultrapassadas em relação à modernização. Lógico que existe a facilidade, por exemplo, dos corpos de bombeiros atualizarem as instruções e normas técnicas a fim de buscar atender às inovações. Mas mesmo assim existe esse lapso temporal que dificulta a inovação nas exigências de segurança contra incêndio. Essas normas e instruções técnicas, por exemplo, que eu acabei de citar, que servem como referência de medidas prescritivas para as edificações, nós temos as normas e instruções que vão bater diretamente quanto ao risco de incêndio das edificações. Por exemplo, a primeira é a NBR 14432. Esta NBR, ela trata sobre exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações. E a instrução, no caso nós estamos usando como referência a instrução número 14 do Estado de São Paulo. Os outros estados que utilizaram essa instrução como referência também acabam seguindo o mesmo caminho. Essa instrução, a de número 14, ela vai tratar sobre a carga de incêndio em edificações e áreas de risco. E no nosso exemplo de hoje, nós iremos tratar sobre o risco de incêndio em boates. Nós iremos utilizar essas normas e instrução que eu acabei de citar, a NBR 14432 e a instrução número 14 do Estado de São Paulo, que são normas prescritivas que irão servir de referência para que nós possamos, no final, mensurarmos o risco de incêndio de uma boate, no qual ele poderá ser do tipo de risco baixo, médio e alto. Essa diferença de risco médio, baixo e alto, nós conseguimos observar, por exemplo, na IT 01 do Estado de São Paulo, que trata sobre os procedimentos administrativos, e posteriormente, lá no finalzinho da instrução técnica, nós observamos que existem diversas tabelas, e nessas tabelas nós temos a tabela sobre a questão da carga de incêndio das edificações, no qual nós enquadramos os riscos baixo, médio e alto. E no nosso caso de hoje, nós, como já falamos, vamos falar sobre a boate. A boate, a gente sempre tem que fazer essa questão de classificação da edificação. A boate, quanto ao seu tipo de ocupação, ela é caracterizada como do tipo de ocupação
F, especificamente local de reunião de público. Ou seja, aqui existe um tipo de público diferenciado, por exemplo, de um hospital, né? São jovens, provavelmente, são pessoas que lotam o ambiente no qual estão frequentando, né? Então, existe peculiaridades diferenciadas que irão influenciar no risco de incêndio. Porém, lembrando que aqui nós não iremos utilizar diversos fatores para o risco de incêndio, apenas a carga de incêndio. Isto porque, se você for observar, a carga de incêndio ela é extremamente importante para mensurarmos o nível que um incêndio ele pode alcançar, porque trata-se justamente sobre o tipo de combustível, a quantidade de combustível presente na edificação possível de queimar. Sabendo disso, o que seria a carga de incêndio? Você pode pegar, por exemplo, a IT14 do Estado de São Paulo ou a própria NBR 14432, elas têm terminologias. E a terminologia utilizada pela IT14 do Estado de São Paulo, ela diz que a carga de incêndio é a soma de todas as energias caloríficas possíveis de serem liberadas de todos os materiais combustíveis presentes na edificação. Isso você inclui piso, tetos, paredes, divisórias e os revestimentos. A liberação total da energia, em caso ele seja submetido a uma combustão, é mensurado como carga de incêndio da edificação. Mas se você observar, a carga de incêndio que nos irá ser feito referência para mensurarmos o risco de incêndio da edificação não é a carga de incêndio em si, mas sim a carga de incêndio específica. A carga de incêndio específica nada mais é do que a mesma coisa, a carga de incêndio que eu acabei de citar, todo o material possível de queimar e liberar energia, e essa queima tem que ser completa, para liberar toda a energia do material que está sendo queimado, dividido pela área do piso, do ambiente no qual nós estamos analisando, ou seja, mensurado em metros quadrados. A carga de incêndio específica ela possui a grandeza de megajoules por metro quadrado. Agora que você já sabe que existem dois tipos de carga de incêndio, né, a carga de incêndio da edificação e a carga de incêndio específica, que é a carga de incêndio dividida pelo metro quadrado, você precisa saber que, por exemplo, a IT14 ela nos traz dois métodos para que nós possamos mensurar a carga de incêndio presente em uma determinada edificação, que no nosso caso é a boate. Essa boate, segundo a instrução número 14, ela fala o seguinte, que você pode comprovar, primeiro, pelo método probabilístico, e segundo, pelo método determinístico. Qual é a diferença entre os dois? A primeira é justamente o que a norma já é uma forma prescritiva, ou seja, essa questão da probabilidade, probabilístico, são tabelas que já possuem o tipo de ocupação no qual geralmente nós iremos procurar o tipo de ocupação e ela já nos traz uma margem de qual é a carga de incêndio específica da edificação em si. Por exemplo, se você for consultar a tabela da carga de incêndio probabilística que já traz na própria IT14, você observará que ela nos diz que a boate ela tem a probabilidade de possuir 600 megajoules por metro quadrado. Ou seja, ela já lhe traz uma probabilidade. Porém, se você quiser ser mais preciso, você deverá utilizar o método determinístico. Esse método determinístico, ele é uma fórmula matemática na qual você irá pegar cada material presente no ambiente no qual você estará verificando o risco de incêndio, pesando esse material para saber a questão da massa dele em quilogramas.
Após saber a massa dele em quilogramas, você irá multiplicar essa massa pela energia calorífica que este material irá liberar em caso de combustão. Você multiplica pela massa e divide pelo metro quadrado do ambiente no qual você está analisando, e assim você irá encontrar a forma determinística daquele material no ambiente no qual você está projetando. Ou seja, é algo bem mais preciso. Mas só que não se faz necessário utilizar isso aqui sempre. Existem casos específicos no qual você irá ter que utilizar o método determinístico. Geralmente é para locais como depósitos, galpões, onde existe a possibilidade de armazenamento de explosivos, líquidos inflamáveis e por aí vai. Ou seja, são materiais com poder calorífico exorbitante. Então a necessidade de se determinar não pela forma probabilística, mas determinística, se faz necessário. A gente vai fazer um cálculo aqui só para que você possa ter uma ideia de como seria caso você não fosse utilizar um método probabilístico, mas sim a forma determinística. Mas antes de que eu adentre na parte determinística do cálculo, eu irei fazer só uma referência que a própria norma técnica ela nos traz, a instrução técnica, que você conseguirá observar a questão dos 600 megajoules por metro quadrado. O que seria isso? Por exemplo, a norma nos diz que 1 quilograma de madeira equivale a 19 megajoules. Essa é a referência, 1 kg de madeira equivale a 19 megajoules. Ó, nós temos 600, então 600 megajoules correspondem a x quilogramas, correto? Então esse x aqui ele vai ser igual ao 600 dividido por 19, que é igual a aproximadamente 31,57 quilogramas. Ou seja, uma edificação considerada como uma boate, onde nós temos 600 megajoules por metro quadrado, é como se fosse 31,53 kg de madeira em 1 metro quadrado. Para você que já observou nos nossos vídeos anteriores sobre a questão da capacidade extintora dos extintores, né? Esses extintores eles levam em consideração a questão da extinção, por exemplo, de um engradado de madeira. Agora imagine 31 quilos de madeiras em chamas, a quantidade de energia calorífica que ele irá liberar. A própria instrução técnica também nos traz essa referência, para que você possa só ter essa ideia. Esses mesmos 600 megajoules por metro quadrado, eles equivalem, eu vou escrever bem aqui embaixo porque a numeração é gigantesca, eles equivalem a 143.369.175,6272 calorias, ou seja, uma quantidade de caloria em apenas 1 metro quadrado, muito interessante. E esse tipo de boate, nós utilizando como referência a questão do risco, como um risco pequeno, né, um risco baixo, médio e alto, 600 megajoules corresponde a um risco médio, né? Ou seja, é uma edificação de médio risco de incêndio. Observando só a carga de incêndio, você consegue entender que a gente entende o porquê do aquém das nossas instruções e normas técnicas, e a própria NBR está aquém dos métodos de análise de risco de incêndio nas edificações, porque nós observamos só o risco e já dizemos, é médio, mas não observamos o tipo de população que se frequenta ali, a proximidade de um quartel do Corpo de Bombeiros, os preventivos que estão sendo dimensionados para a edificação, a mobilidade do público, entre várias outras variáveis, né? Então, nós ficamos meio amarrados nessa questão só da carga de incêndio, o que já é alguma coisa, né? Mas nós precisamos melhorar com certeza. Vamos ao método determinístico, só para que você possa ter ideia de como seria. Agora, só para que você possa ter uma noção, nós iremos mensurar no cálculo determinístico, este aqui é o cálculo determinístico, né? Que significa a carga de incêndio específica, a somatória das massas dos materiais
combustíveis que iremos mensurar. É o potencial calorífico específico, no qual nós conseguimos encontrar na IT14, na tabela B1. Né? Nós temos referência de vários tipos de potencial calorífico específico. A massa nós devemos encontrar, lógico, pesando o material no qual nós pretendemos fazer a mensuração. E o AF é a área do ambiente no qual nós estamos fazendo o dimensionamento. Neste caso, nós temos uma boate de 10 por 20, 200 metros quadrados. Iremos fazer o cálculo apenas dos materiais plásticos, como cadeira, mesas e a espuma de revestimento acústico da boate. Lógico que existem outros materiais, como a questão do piso, divisórias, todos esses materiais também entrariam no cálculo caso nós estivéssemos fazendo o cálculo valendo, né, para poder apresentar para uma análise de projeto. Mas nesse caso, só mencionando esses dois tipos de elementos, o plástico e o poliuretano, que é o material justamente utilizado para o revestimento acústico. Fizemos este exemplo, no qual o FI vai ser igual a somatórias das massas vezes o potencial calorífico específico. Por exemplo, das cadeiras, nós chegamos à conclusão que neste ambiente pode caber 10 jogos de cadeiras com mesas. Neste caso, traduzindo para cada jogo de cadeira com mesa, 13,5 kg, nós multiplicamos por 10, 135 kg, vezes o potencial calorífico do plástico. Nós iremos consultar a tabela B1. Nessa tabela B1, nós acabamos chegando à conclusão que o plástico ele tem um poder calorífico de 31, né? Mas, aí aqui, ó, nós iremos somar. No caso, qual seria a massa da espuma de revestimento? Também fizemos uma estimativa. Chegamos à conclusão de será necessário 182 kg de espuma de revestimento acústico, multiplicado pelo potencial calorífico específico da espuma do poliuretano, que seria de 23, dividido por 200 metros quadrados. Isto tudo aqui irá resultar em 41,85 megajoules por metro quadrado. Olha só, utilizando só o material plástico de cadeiras, mesas e o revestimento acústico de poliuretano, nós chegamos à conclusão que em 200 metros quadrados dessa edificação hipotética, nós temos 41,85 megajoules por metro quadrado. Ou seja, estamos bem distante dos 600 megajoules por metro quadrado, que caracteriza a edificação como risco médio. Porém, se fosse só esses materiais presentes, lógico que existem mais, como eu já mencionei, né? Então esse valor iria acrescentar mais para frente. Neste caso aqui, ele seria enquadrado em baixo risco de incêndio. Por quê? Porque quando se trata de risco de incêndio, você tem que ter em mente pelo que a própria NT 01 ou até as legislações de segurança contra incêndio, às vezes já trazem no seu escopo do texto da legislação que edificações de baixo risco são edificações que possuem carga de incêndio até 300 megajoules por metro quadrado. Se a edificação possui carga de incêndio superior a 300 até 1.200 megajoules por metro quadrado, é de médio risco. E ultrapassou os 1.200, né, se for maior, já é risco alto, né? Tendo isso em mente, a gente consegue diferenciar entre risco pequeno, médio e alto, ou grande, né? Dependendo da legislação. Então aqui é só uma base para a gente. Lógico que geralmente nós utilizamos o método probabilístico e deixamos o método determinístico para edificações de grande risco,
como já foi mencionado, questão de depósitos, locais que armazenam líquidos inflamáveis, entre outros, que a própria legislação irá cobrar a apresentação do cálculo da carga de incêndio da edificação. Desta forma, nós concluímos hoje o quesito sobre risco de incêndio nas edificações, como exemplo, uma boate. Você pode observar que o tema ele é um pouco complexo, né? Um pouco extenso, ele requer mais estudos e estudos mais aprofundados, né? Nós iremos, dependendo da demanda, da procura de vocês aqui no nosso comentário, produzir mais conteúdo sobre este assunto. E se você curtiu, como já foi mencionado, deixe o seu like aqui abaixo. Qualquer dúvida e comentário também não esqueça de deixar nos comentários. Nos vemos no nosso próximo vídeo.